No início do ano, muitas pessoas aproveitam para renovar suas metas e buscar novas oportunidades no mercado de trabalho. No entanto, essa tarefa pode ser desafiadora e muitas vezes estressante. Para ajudar quem está nessa jornada, a gente convidou a psicóloga Mariana Marco, especialista em orientação profissional e de carreira, para compartilhar dicas sobre como se preparar e se destacar na busca por um emprego. Mariana, queria te agradecer por estar aqui com a gente, para a gente desdobrar esse assunto que é tão importante. Eu que agradeço, é um prazer falar sobre isso e poder ajudar as pessoas, né? A encontrar uma vaga, a ter um emprego bacana, ficar seguro, porque isso é importante para muitos brasileiros. Dúvida. Mariana, a gente falou aqui no início do ano, mas eu queria começar te perguntando o seguinte. No final do ano, geralmente, o pessoal aproveita essa época de Natal e sempre muitas vagas temporárias são abertas. O ideal é a pessoa procurar emprego ou uma nova oportunidade no início do ano ou já aproveitar o final do ano aí para criar uma nova possibilidade? O final do ano é bem oportuno para que algumas pessoas se coloquem no mercado. Nem todas as vagas são aquelas desejadas, né? São vagas temporárias, muitas vezes voltadas para o comércio, nem todas as pessoas buscam vagas desse tipo. Mas se a pessoa está sem uma atividade profissional, entrar no mercado por uma vaga temporária pode ser um bom começo. Ou até fazer uma renda extra, às vezes consegue conciliar, né, duas possibilidades de trabalho. O final de ano ele é bem promissor para quem está precisando reingressar no mercado. As tendências do mercado, elas se abrem no final ou no começo do ano? Isso é independente, existem várias possibilidades de se inserir no mercado de trabalho, a depender da área que a pessoa está buscando. O mercado de trabalho, ele está muito voltado para o consumo. Então, quando no final do ano a gente tem o consumo de compras, de festas, esta área está mais aquecida. No início do ano, a gente tem outras áreas mais aquecidas, no meio do ano outras áreas, porque isso está ligado com o comportamento de consumo da população. Onde mais o consumo está sendo evidente, maiores são as oportunidades de trabalho. Quando a gente olha para a competência e para a habilidade, né, pensando aí que hoje a tecnologia está em alta, o que está sendo mais valorizado pelo empregador? Hoje o empregador procura raciocínio crítico, criatividade, aprofundamento, compromisso com o trabalho. E quando eu falo compromisso, não é o lance de vestir a camisa, não. Compromisso é ser uma pessoa responsável por aquilo que se comprometeu ali a fazer, ter aprofundamento, conhecimento, fazer um pouco mais do que o previsto, né? Ter um interesse naquilo. Resolução de problemas, isso é importante também. O empregador tem buscado isso. Aquele profissional, aquele colaborador que é capaz de solucionar problemas, ter jogo de cintura, relações interpessoais, inteligência emocional, isso é importante. Numa entrevista de emprego, o que o candidato ele tem que apresentar? Por exemplo, vou abrir o leque aqui. O entrevistador, ele olha a aparência do candidato? Tanto aí, vamos pensar na linguagem verbal, quanto na vestimenta. Como é que a pessoa tem que se comportar? Olha, com toda certeza, e quando a gente fala aparência, eu queria distanciar um pouquinho da ideia de estética, né? Tem que ter um determinado padrão estético. Não, mas olha na aparência no sentido de asseio, né? O quanto essa pessoa está preparada, segura, limpa, né? Isso tudo é observado sim pelo entrevistador. Ele precisa apresentar um discurso coerente, um discurso preparado. Então, uma das coisas que a gente fala bastante para fortalecer esse candidato, que ele se prepare para a entrevista, que ele esteja com certa antecedência. Se a entrevista é presencial, que ele tenha tempo de deslocamento. Se a entrevista é online, que ele teste os equipamentos que ele vai precisar, né? O microfone, câmera, o local onde ele vai fazer, evitar interrupções. Então, tudo isso conta bastante na hora da entrevista. E a aparência, a maneira como a pessoa se veste, como ela se apresenta, é também fator de análise para o entrevistador, para o recrutador. Pode acontecer de a aparência física ser desproporcional ao conhecimento, no sentido de, poxa vida, você olha a pessoa com aparência física não muito apresentável, mas o conhecimento da pessoa mostra que realmente ele tem competência. E como é que o entrevistador lida com isso?
Olha, pode acontecer, mas acho pouco provável que aconteça, porque quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais domínio profissional a gente tem, mais a gente apresenta isso também na nossa aparência, na nossa maneira de se comunicar, na nossa vestimenta. Então, muito provavelmente, um profissional que tem competência técnica, que tem aprofundamento, que tem conhecimento, muito provavelmente ele vai se apresentar de maneira coerente. Se isso apresenta-se de forma incoerente, essa pessoa precisa dar uns passinhos para trás e repensar a maneira como ela está apresentando o trabalho dela. Quais são os erros mais comuns que os candidatos têm aí na busca pela... Falta de preparo para as suas buscas. As pessoas não se conhecem, elas não sabem quais são seus valores, quais são seus pontos fortes. E quando eu falo ponto forte, não é suas qualidades e seus defeitos. Não, qual é o seu diferencial enquanto profissional? O que você faz? Qual a transformação que você oferece? Qual a solução que você entrega para essa empresa, para essa vaga? Isso em qualquer nível de complexidade. Atividades mais simples ou mais complexas exigem que o profissional tenha autoconhecimento. Então, o principal erro é se candidatar a vagas que não são compatíveis com o seu currículo, ou com a sua experiência, ou com os seus valores, não se preparar para essas entrevistas, não ter um currículo personalizado. Então, sabe aquela pessoa que entrega o mesmo currículo para todo mundo? Essa pessoa está cometendo um erro grave. Precisa ter um currículo personalizado. Se é uma vaga para X, o meu currículo precisa conversar com essa vaga X. Se é uma vaga para Y, o meu currículo, eu sou a mesma pessoa, ele precisa ser direcionado para essa vaga Y. Então, esse é um erro grave, não personalizar o currículo. Outra coisa, está fora das redes sociais, por exemplo, LinkedIn, não ter um cadastro nas principais plataformas de emprego, esse é um outro erro. Ah, mas eu não tenho acesso a isso. A gente tem vários ambientes que podem te ajudar. Existem PATs, empresas de RH que dão ofertam mesmo gratuitamente essa possibilidade de fazer os cadastros dos seus possíveis clientes, né, para buscar vagas. Então, não estar digitalmente posicionado também é um erro comum. Eu tenho um amigo que ele passou por alguns momentos difíceis de ter perdido o emprego. E ele usava uma estratégia que até certo ponto, para ele, deu certo. Quando ele ia buscar vaga numa determinada empresa, ele estudava a empresa. Então, quando ele chegava para fazer a entrevista, minimamente ele conhecia a empresa. Até que ponto isso pode influenciar? Todo ponto, 100%. É muito importante que a gente estude a nossa vaga, que a gente estude a empresa, que a gente saiba com quem a gente está conversando. Eu gosto de dizer uma analogia, né? Que procurar uma vaga de emprego é igual paquerar. Você não vai paquerar uma pessoa sem ter um pouquinho de... Quer dizer, você pode até ir, mas a chance de conquistar é muito menor, né? Quando você está afim mesmo de conquistar ali um relacionamento, de viver um encontro, você pesquisa sobre a pessoa. Você quer saber o que ela gosta, o que ela gosta de ler, o que ela gosta de assistir. Onde ela frequenta. Onde ela frequenta, que comida ela prefere. Aí hoje a gente tem muito isso de rede social, né? Dá uma olhadinha lá, quais são as músicas que ela compartilha nos stories. Então, quando você fala de uma busca de emprego, é a mesma coisa. Que empresa é essa? Qual é a cultura? O que eles esperam? O que eles vendem? O que os colaboradores falam dessa empresa? Quais são os pontos fortes dessa empresa? Saber com quem você está se relacionando. A entrevista, ela não é só para a empresa te aprovar, também é para você aprovar a empresa. Você também pode escolher estar ou não naquela vaga. Então, estudar essa empresa, estudar essa vaga, aumenta as chances de você ser melhor recolocado. Entendi. Que conselho você daria para quem está pensando em mudar de carreira? Porque hoje em dia a gente a gente vive uma geração dos mais novos que dá-se a entender que eles têm a tendência de não ficar muito tempo num trabalho, né? Se você pegar uma geração dos mais antigos, dos mais velhos, eles tinham aquela coisa de, poxa vida, eu quero me aposentar no meu trabalho, né? Pessoas que trabalharam 20 anos, 30 anos, 40 anos na mesma empresa. Os mais jovens, eles não têm muito esse vínculo afetivo com o lugar que trabalha e tal. O que você falaria para essa galera mais nova? A gente precisa diferenciar aqui algumas coisas, né? Carreira é caminho, carreiras são escolhas. Profissão é um nome. Ah, qual é a sua profissão? Sou comunicador, sou psicóloga, sou engenheira. Então, a gente tem um nome. Mudar a carreira envolve
escolher novas coisas, que pode ser uma nova profissão, um novo trabalho, um novo emprego, ou pode ser novas escolhas. Então depende muito do que a gente está falando. Quero mudar de carreira. Meus conselhos seriam: primeiro, quais são os motivos pelos quais você quer sair deste lugar que você está? O que tem te incomodado? É o salário, é a atividade, é o relacionamento? O que está acontecendo nesse lugar? Você precisa se conhecer, você precisa saber o que é incômodo. Porque às vezes as pessoas falam: eu quero mudar de carreira, estou muito insatisfeito aqui. Muda e aí encontra o mesmo problema no outro lugar. Porque não era sobre o trabalho, não era sobre a atividade em si, era sobre aspectos pessoais, né? Era relacionamento interpessoal, por exemplo. Então, é importante pensar o que é que está incomodando na carreira atual, para que então você possa ir para uma próxima carreira. Depois, investir tempo em autoconhecimento. Quem sou eu? Quais são os meus valores? Quais são as minhas habilidades? Como eu vejo o meu futuro? Como eu gostaria de viver? Qual o estilo de vida que eu quero ter? Porque o trabalho, ele compõe a nossa vida, ele não é a nossa vida. A nossa vida é maior do que o trabalho, né? Então, a vida possui uma área, uma partinha que a gente chama de trabalho. Também possui família, também possui amigos, também possui lazer, intelectualidade, enfim, tem vários componentes. Se a gente não olha para isso, a gente vive no trabalho, né? Então, olhar para esse pedaço, saber qual é o significado que isso tem para você e depois buscar informação e conhecimento de qualidade. O que é que essa área me propõe? Quais são os dados de realidade que eu tenho? Existe mesmo possibilidade de crescimento? Existe algum tipo de curso, algum tipo de formação que é necessário que eu faça? Qual investimento que eu preciso ter? Dados de conhecimento de realidade. A essa nova geração, eles têm algumas distorções da realidade muito provindas também do ambiente digital. Então, a ideia de ser influencer, né, de ser TikToker, por exemplo, como se fosse uma atividade profissional, uma atividade rentável, vou colocar assim, né, uma atividade financeiramente rentável, fácil de executar. Mas não é. Ele é um trabalho como qualquer outro. Para eu ter um perfil bem ranqueado, bem pago, com influenciadores divulgando minha marca, ou eu sendo um divulgador de marca, eu preciso trabalhar mais de 8 horas por dia, Sim. fazendo várias atividades, né, me colocando, me posicionando. É um trabalho tão intenso quanto qualquer outro. Então, esse dado de realidade precisa estar posto. Me conhecer, conhecer a realidade e ter um planejamento. Então, se eu vou mudar de carreira para esta direção, qual é o meu plano? O que eu faço primeiro? O que eu faço depois? Quem são as pessoas que podem me ajudar com relação a esse projeto? Quais são os possíveis obstáculos que eu posso enfrentar? As minhas escolhas vão impactar quais outras? Porque nossas escolhas nunca são só nossas. Uma escolha que a gente faz impacta pelo menos 5 pessoas, direta e indiretamente. Familiares, amigos, colaboradores, funcionários, parceiros. Né? Então, se você diz aqui, eu vou me desligar do trabalho, outras pessoas vão ser impactadas por essa escolha. Não só pessoas diretamente ligadas a você, indiretamente também. Então, quer mudar de carreira? Bora, vamos junto, eu te ajudo a fazer isso. Mas primeiro, por quê e para que eu vou mudar de carreira? Quem sou eu? Que mundo é esse que eu quero visitar? E qual é o meu plano, qual é o meu passo a passo? Mais ou menos parecido com o que a gente faz quando a gente vai viajar para um lugar novo. A gente pesquisa imagens, fotos, coloca lá no Google da vida o que tem para fazer no lugar, aí a gente joga no GPS, vê o caminho, vê se tem obra, se não tem, leva o carro para revisão, ou compra uma passagem, e aí perto do dia você parte na viagem com um roteiro. Quer dizer que você vai seguir todo o roteiro? Muito provavelmente não. Mas tendo conhecimento do caminho que você vai percorrer, aumenta a chance de você fazer uma viagem de sucesso, sem grandes intempéries, sem muitos obstáculos, e você alcançar aquilo que você programou. Eu ia te perguntar justamente isso, o que eu tenho que levar em conta para eu mudar uma carreira? Porque, afinal de contas, se eu decidir lá atrás seguir um caminho, pô, eu fiz escolhas, eu estudei aquilo ali, eu levei em conta algumas coisas, eu fiz a escolha, né? Agora, pô, do nada, né? Ou levando em consideração alguma outra coisa, eu decido mudar. Nunca é do nada, sempre tem uma história anterior. Nós somos produtos da interação que a gente tem com o ambiente.
O ambiente muda o tempo todo. Há 10 anos atrás, não tinha inteligência artificial como tem hoje, né? Agora tem. Então, essa é uma informação do ambiente que vai alterar a minha maneira de perceber meu trabalho, de perceber o meu entorno, de como eu faço. Então, as mudanças de carreira, elas são esperadas, elas são naturais. A gente pode mudar de ideia e a gente deve, inclusive, mudar de ideia. Isso diz respeito à nossa resiliência, à nossa adaptabilidade, que é uma outra característica bem cotada pelo mercado. Então, o que eu preciso olhar para poder mudar de carreira? Eu preciso olhar para mim. Eu preciso ver o quão satisfeita eu estou, o quanto essas atividades são compatíveis com os meus valores, com aquilo que tem significado na minha vida, o quanto ela satisfaz o estilo de vida que eu quero viver. E quando eu falo em estilo de vida, eu falo de recursos financeiros para bancar aquilo que eu gostaria de ter e também falo de tempo. Tempo com a minha família, tempo de lazer, tempo para estudar. O bem mais valioso que existe é o tempo. E ele é finito, ele não volta. Então, olhar para o seu trabalho, olhar para a sua carreira, considerando essas variáveis, ajuda você a fazer decisões, recalcular a rota sempre que necessário, sempre que possível, sem grandes prejuízos para a nossa vida. E isso também pode ser fruto de uma descoberta de que a minha escolha lá atrás pode ter sido uma descoberta errada, pode ter sido uma escolha errada. Pode, mas eu vou dizer para você que não deve ter sido errada. Foi a escolha que você conseguiu fazer naquele momento, com os recursos que você tinha, com o conhecimento que você tinha, com as possibilidades. Então, há 10 anos atrás, eu fiz a escolha de uma faculdade pensando em morar com os meus pais, em ter uma proximidade com tal área, em fazer tal coisa. A vida vai acontecendo, as coisas mudam, eu amadureço, Sim. e aí eu tenho outras escolhas. Eu não consigo fazer um comparativo de uma escolha anterior com a maturidade que eu tenho hoje. A Mariana de 17 anos que escolheu psicologia não é a Mariana de 38 hoje prosseguindo na psicologia. Quando eu comecei a minha carreira, a título de curiosidade, né, eu queria trabalhar com crianças. Meu lugar era, na minha cabeça, né, era criança, creche, sentar no chão e brincar. E hoje eu estou no mundo corporativo, eu estou no atendimento de adultos. A minha interação com crianças, ela se restringe ao lazer, aos meus afilhados, aos filhos dos meus amigos. Então, essa transformação profissional, ela é natural, ela é esperada. Faz parte do processo de amadurecimento. Então, Eu nunca pensei em ser jornalista. e se construiu jornalista. Talvez daqui a um tempo você diga, poxa, foi tão legal ser jornalista que eu pude descobrir tal área que faz muito sentido para mim. Sim. Se eu não tivesse passado por esse processo de ser jornalista como fui, eu não teria essa ideia de ser essa nova coisa que eu estou sendo agora. É verdade. Mariana, para a gente terminar, para quem está buscando aí, de repente, voltando lá no começo da nossa conversa, aproveitar aí o momento, de repente, para fazer uma entrevista de emprego, ou de repente até mesmo mudar de carreira, o que você falaria para essa pessoa? Eu diria para ela dedicar tempo em se conhecer. Ela pode fazer isso com um profissional, né, um orientador de carreira, um psicólogo, ou fazer isso ela por ela mesma, buscar olhar para os seus valores, para os seus pontos de significado mesmo. Depois, estar ativa em locais onde essas vagas estão disponíveis. O que eu quero dizer com isso? Frequentar feiras, ter um currículo bem preparado, estar na internet buscando essas informações, participar de fóruns, de encontros, estar disponível mesmo, se mostrar para o mercado. Eu sou um profissional que pode ser muito interessante para o mercado. O mercado precisa te conhecer, ele precisa saber que você está disponível para ele.